Saudações a todos vocês que estão acompanhando este programa. Em nosso encontro de hoje, nós trataremos de um assunto fascinante, um assunto novo no campo da administração, um assunto que vem ganhando velocidade, impulso, cada vez mais estudado, cada vez mais praticado, que é a administração de projetos. Neste nosso encontro, nós vamos descrever o que é projeto, vamos fazer um passeio pelo conceito de administração de projetos e faremos também uma comparação com a administração geral. Nós podemos usar a palavra projeto em vários sentidos. Por exemplo, como um embrião. Este aqui é o projeto do meu livro. Nós podemos usar no sentido de uma concepção. Eu tenho um projeto de fazer uma casa. Nós podemos usar a palavra projeto como intenção. Eu tenho o projeto de fazer um curso. No seu sentido moderno, a palavra projeto indica um esforço orientado para produzir um resultado muito bem definido, chamado produto, ou um neologismo, entregável. O entregável deve ser fornecido, deve ser produzido para atender a uma necessidade, para atender a um problema, a uma encomenda, sempre dentro de restrições de prazo e custo. Todos nós estamos cercados de resultados de projetos por todos os lados. Alguns desses resultados, ou entregáveis, são muito antigos. As pirâmides do Egito, por exemplo, a casa onde você mora, são todos entregáveis de projetos. As estradas, os shopping centers, todos os edifícios e os entregáveis, embora eu tenha dado até aqui exemplos de construções, os entregáveis podem ser produtos físicos, como essas construções, ou os entregáveis podem ser informações, como uma planta, ou um serviço que se compra, por exemplo, uma festa, por exemplo, uma Copa do Mundo ou uma edição dos Jogos Olímpicos, também são resultados de projetos. A Copa do Mundo em si, que é uma competição que dura uma quinzena, na verdade é o entregável de um projeto de 10 ou 15 anos. De forma geral, os projetos são temporários, eles têm, de forma geral, um prazo, mas os resultados costumam ser duradouros. Agora vamos tratar da administração de projetos. Melhor dizendo, da administração de um projeto. A administração de um projeto é o processo de planejar, organizar, realizar, controlar e encerrar uma sequência de atividades temporárias para fornecer um resultado. Como nós vimos, esse resultado pode ser um produto físico, uma informação ou conceito, ou uma tarefa, um serviço que se realiza para alguém. Os projetos diferem muito uns dos outros, em termos de finalidade, em termos de tamanho, de complexidade, em termos de quantidade de pessoas envolvidas, mas os princípios de administração que devem ser aplicados aos projetos, ou a cada projeto, são sempre os mesmos. Os projetos sempre são um compromisso com o fornecimento de um resultado esse que nós vamos chamar de entregável, e esse resultado sempre tem que ser fornecido dentro de restrições de tempo e de custo. Ou seja, o projeto sempre tem um prazo, uma data até a qual esse resultado tem que ser fornecido, e o projeto sempre é realizado dentro das restrições de um orçamento. No entanto, a administração de projetos não é só a administração de um projeto. A administração de projetos também é organização e também é estratégia. Quando nós nos afastamos do projeto considerado individualmente e adotamos a perspectiva da organização que realiza os projetos, uma abordagem estratégica se torna necessária. E essa abordagem estratégica lida com a escolha dos projetos a serem realizados e com a escolha dos recursos para realizar esses projetos. A abordagem organizacional consiste na criação de estruturas e mecanismos de apoio para colocar em prática aquilo que foi definido na dimensão estratégica. O nível operacional é esse nível da realização do projeto, com os recursos, os conceitos e as ferramentas da moderna administração de projetos. A quem interessa a administração de projetos? Todas as pessoas que se envolvem com atividades temporárias, com empreendimentos finitos,
que tem resultados muito bem definidos, compromissos muito bem estabelecidos com a entrega de um produto, especialmente quando se trata da entrega de um produto para um cliente, do atendimento de uma encomenda, essas pessoas têm interesse em estudar as ferramentas da administração de projetos. Porque são essas ferramentas que ajudam a definir com precisão o que se vai entregar e ajudam a definir com precisão os meios, especialmente tempo, recursos e custos para fornecer esse resultado. Há outras variáveis, como, por exemplo, riscos, como, por exemplo, contratos, como, por exemplo, impactos sobre o ambiente, que se aplicam a projetos de acordo com a sua complexidade. Então, todas as pessoas que se envolvem com essas atividades que têm caráter temporário e de compromisso com um resultado bem definido, são pessoas às quais interessa estudar a administração de projetos. Então, professores que têm que preparar um curso, estudantes, especialmente estudantes de pós-graduação que têm que fazer uma tese ou dissertação, pesquisadores que têm compromisso com projetos de pesquisa, engenheiros que têm compromisso com obras, todas essas pessoas ganham muito, se beneficiam muito do estudo das ferramentas, dos conceitos e das técnicas da administração de projetos. Um aspecto interessante da administração de projetos é que a história da civilização começa com a administração de projetos. Não começa com a história das fábricas, que são recentes na linha do tempo da humanidade. E é às fábricas que nós devemos a maior parte da produção do conhecimento administrativo. A administração que nós estudamos hoje, a administração de Taylor e Fayol, é uma administração que vem das fábricas. Mas os projetos estão aí desde o tempo dos faraós, desde o tempo dos jardins suspensos da Babilônia. No entanto, foi somente nos anos 60 do século XX que a administração de projetos se consolidou como uma disciplina, um campo de conhecimentos organizados, um conjunto de ferramentas, um conjunto de conceitos, um conjunto de, diria até mesmo, de doutrinas organizadas de uma forma sistemática. Nós devemos esse esforço de sistematização a uma associação, que é o Project Management Institute, que produziu um manual de administração, um manual de gerenciamento, em que dois conceitos fundamentais são apresentados. O primeiro conceito é o conceito de processo gerencial. O segundo conceito é o conceito de áreas do conhecimento. O conceito de processo gerencial, na verdade, se inspira no processo administrativo de Fayol. Então, não há nenhum conflito entre a administração de projetos e a administração tradicional. O segundo conceito, que é o conceito das áreas do conhecimento, também não representa, assim, uma novidade, a não ser em determinados aspectos. Quando nós tratamos de gestão de escopo, gestão de tempo e gestão de custos, principalmente, nós estamos falando de áreas do conhecimento que sempre foram focalizadas no processo decisório e, por extensão, no processo administrativo de todos os tipos de organização. As novidades ficam por conta dessa ênfase atual, dessa ênfase da nossa época, que há, por exemplo, na gestão orientada para o meio ambiente, na gestão orientada para o ciclo de vida, que procura ver os projetos não apenas sob a perspectiva do produto que eles têm que entregar, mas também sob a perspectiva da vida desse produto após o fim do seu ciclo de vida. Então, a moderna gestão de projetos é uma aplicação também da perspectiva sistêmica, uma aplicação da perspectiva holística, como dizem alguns, e que se procura ver o conjunto de todas as variáveis do projeto, no momento da sua concepção e durante a sua realização, e também de todas as consequências que esse projeto vai ter, uma vez que o produto, o entregável, for apresentado e esse entregável tiver o seu próprio ciclo de vida. E após esse ciclo de vida existe todo o processo de reciclagem, de descarte e de gerenciamento ambientalmente responsável. A figura central do processo de administração de projetos não é a técnica, não é a ferramenta, não é o aplicativo de computador.
A figura central é o gerente de projeto. A responsabilidade básica pela condução de um projeto de forma eficiente e de forma eficaz é do gerente de projeto. E para você que está nos ouvindo agora, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o curso que você esteja fazendo, qual seja o nível desse curso, você também é um gerente de projeto. O papel de gerente de projetos é uma competência adicional, uma competência que nós agregamos à nossa formação básica, à nossa profissão de escolha, e que consiste em ter um domínio, uma especialidade sobre uma formação, e consiste também em dominar essas ferramentas, esses conceitos. Então, seja bem-vindo ao mundo da administração de projetos.